Videoaula Java de número 64. Vou mostrar hoje como ler um arquivo TXT, bloco de notas ou qualquer outro tipo de arquivo que contenha texto através de um programa Java. Para isso, criei uma classe com o nome LeArquivo. E aqui eu tenho o meu método main, onde vou começar o nosso código. A primeira coisa a se fazer é criar um objeto do tipo path. Eu vou dar qualquer nome para ele. Vou dar o nome de caminho e vou atribuir o retorno de um método que se encontra na classe paths, que se chama get. Ele vai me retornar uma URL ou um caminho, um endereço onde eu vou encontrar o meu arquivo, ok? Esses dois objetos têm que ser importados, tá aqui. E aqui, por parâmetro do meu método get, eu vou passar uma string contendo o caminho. Então, eu vou começar aqui C2 barra o nome do meu arquivo, caso ele esteja no C2. Mas como eu vou criar ele aqui no meu desktop, criando um documento de texto, eu vou dar o nome de hino. E vou apertar Ctrl V. Temos aqui uma parte do hino nacional. Vou salvar. E agora eu quero ler essa parte do hino nacional no meu programa Java. Então, vou passar todo o caminho do programa. Ou melhor dizendo, todo o caminho do arquivo. C2 users carlin desktop e o nome do arquivo, ponto, o tipo dele, que no caso é txt, ok? Lembrando que sempre usando esse tipo de barra, invertido para a direita, ok? Então aqui está criado o nosso objeto do tipo path, contendo o caminho do arquivo que nós queremos ler. O próximo passo é acessar a classe files. Com ponto, vou acessar o método que se chama readAllBytes. E por parâmetro, ele pede um path. Como criamos aqui um acima, eu vou passar ele. Caminho. Ok. Ele vai me lançar um erro. E o que é? Ele pede que eu trate este método, pois ele lança uma exceção. Pois caso esse caminho esteja errado, ele vai dar erro. Então ele precisa do try catch para capturar o erro. Eu vou captar qualquer tipo de erro, só para continuarmos aqui o nosso raciocínio. Então, através deste método readAllBytes, ele vai ler todos os bytes do arquivo que ele encontrar no caminho que nós passamos, que no caso é esse, o do hino, ok? E o que esse método vai fazer? Ele vai me retornar um array de bytes. Isso, byte array. E aqui contém todo o texto inserido neste arquivo txt, ok? Então, o retorno deste método vai ser atribuído nessa nova variável, nesse novo array de bytes que eu criei aqui, ok? E como que eu passo isso para string, para conseguirmos visualizar? Eu vou simplesmente criar um objeto do tipo string, vou dar o nome de leitura, igual a new string, e aqui no método construtor dessa nova string, eu vou passar o nosso vetor de byte criado acima, ok? Deste modo, já temos aqui na nossa variável string, nosso objeto do tipo string, com o nome de leitura, todo o conteúdo do nosso bloco de notas. Vamos testar? Então eu vou testar aqui com JOptionPen para mostrar o texto lido no nosso arquivo, ok? Executando,
Tá aí. Tem a parte do hino nacional que eu colei dentro do meu arquivo TXT, lido através do nosso programa Java, e aqui, através do JOptionPM, consigo visualizar todo o texto. E se eu mudar o texto? Vou colocar aqui vídeo aula 64. Vou salvar e executando novamente, tem aí vídeo aula 64. Ok? Então essa foi a nossa aula de como ler arquivos TXT ou com qualquer outro tipo de texto através de um programa Java. Até a próxima aula.